Bom, pessoal, como reduzir o desperdício de material, né? Isso também é um tópico somente importante quando você vai fazer uma escalabilidade do seu negócio, quando você vai fazer uma peça que você quer fazer muitas e quer ter um controle da margem de lucro que você vai ter para cada peça. Que toda vez que você produz um material, custo ou uma peça, o custo do material ele é deduzido do valor final, então, impacta no seu lucro, né? Então, se você utiliza menos material, em teoria, você consegue aumentar o lucro indiretamente, né? Isso também tipo, tem todo um impacto em questão de logística, questão de armazenamento de material, questão de ter que estar sempre comprando, entre outros problemas que se você tem um fluxo muito grande de compra e venda de material, caso de rolamento de filamento, aliás, desculpa, de filamento, se você tem um fluxo muito grande de estar indo comprar filamento, você vai ter despesa com frete, entre outras coisas, né? Então, quanto menos material você utilizar na impressão, ainda garantindo a finalidade dela, melhor. E como é que você pode reduzir o desperdício de material? Para reduzir o desperdício, eu posso reduzir o enfio, que é o preenchimento. Voltando de novo àquele ponto aí. Isso aí você vai estar mexendo também com a parte, com a resistência estrutural da peça, né? Você pode reduzir o enchimento dos suportes, aí já é outra questão. No caso suportes, a gente vai ver um pouquinho hoje, quando for na parte prática, mas suportes são partes da impressão que a gente utiliza apenas para segurar a real peça. Tipo, você não pode imprimir no ar, né? Em teoria. A gravidade, ela faz o filamento cair. E às vezes no modelo, tem parte dele que ele atinge um ângulo de 90 graus, né? E aí, se você só imprimir, pode ser que o seu material ele caia, ele não fique na posição, né? E como é que a gente contorna isso? A gente utiliza suporte. Isso permite tipo uma base de sustentação para você fazer a impressão por cima. Só que aí essa base ela não precisa ter qualidade, ela não precisa ser coisa de outro mundo, ela só precisa segurar a peça de verdade. Então, geralmente a gente brinca muito com a qualidade, com o preenchimento dos suportes para ganhar mais tempo e utilizar menos material. Vale ressaltar que 70, 80% das vezes esse material que eu utilizo em suporte, ele vira lixo e eu perco, né? Tipo, eu tô pegando um material que eu tô gastando para jogar no lixo. Claro que na hora de fazer a peça, ele tem sua finalidade. Ah, porém, tem vezes também que o pessoal consegue reciclar suporte, né? Consegue pegar o resto da resina, derreter de novo, refabricar, entre aspas. Mas isso é um processo um pouquinho mais complexo e que a gente não domina totalmente ainda, né? Tem até área de pesquisa sobre isso. Mas, enfim, você pode reduzir o preenchimento de suporte. E é uma boa. Se você está utilizando o preenchimento do suporte igual ao preenchimento da sua peça, já é um ponto de observação. Fica a dica. Você pode também reduzir a quantidade de suportes. Tipo, como assim a quantidade? Às vezes você rotaciona um pouquinho uma peça e aquele ângulo de 90 graus, ele muda. E às vezes essa mudança, ele permite a impressão. A impressora consegue fazer até um ângulo de 55, se não me engano, 60 graus. Depende da impressora também. A minha ela consegue, por volta de 55, 65 graus, ela consegue fazer uma impressão também. É como se, por exemplo, eu estivesse imprimindo uma peça, deixa eu ver aqui, estivesse fazendo uma peça assim, e essas arestazinhas aqui, elas meio que estão sendo impressas no ar, né? Mas como tem esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, se ele não for muito
próximo de 90 graus, ela consegue imprimir. Porque essa pontinha mais em cima é sempre encostando na mais de embaixo. E ela vai meio que se apoiando nisso. Então, às vezes, só rotacionando a peça, eu consigo diminuir muito a quantidade de suportes. E é interessante também, tipo, suporte na peça é uma dor de cabeça depois, se for uma peça que vai ser estética. Porque suporte, ele marca a peça, ele deixa defeitos. E também você pode reduzir a escala da peça, né? Você está reduzindo a escala, consequentemente, você está reduzindo a quantidade de material. Então, vamos um pouquinho aqui para a prática. Eu vou abrir o Cura novamente. E eu vou tentar importar aquele mesmo modelo que a gente viu na aula passada. Ok. Lembra que na aula anterior eu comentei que é interessante, quando se faz um novo projeto, sempre salvar o projeto e não apenas o G-Code. Por que isso? Porque, por exemplo, agora eu tenho uma peça já que eu já imprimi, já sei como é que ela funciona, e agora eu quero melhorar essa peça. Para melhorar alguma coisa, a gente tem que partir de uma referência, que no meu caso vai ser a versão antiga. Então, fui na aula 2, esse arquivo aqui, ó, 3.3mf. Eu vou abrir aqui. Open X Project. Ok. Então tá aqui, ó, modelo e tal. Eu vou mandar ele fatiar de novo aqui só para vocês verem como é que ele tá. Olha, ó, 3 horas e 32 minutos. Altura de camada aqui, ó, de 0,28, que nessa configuração aqui é a maior que o software permite. Mas tá sim para modificar isso depois. E eu estou usando um enfio de 40%. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que eu olho aqui, ó, é o tempo que eu demorei e o material. Como eu não vou fazer tantas vezes essa peça, eu nem estou ligando tanto para o material dela, né? Mas, poxa, 3 horas e 32 minutos. É tempo demais, cara. Então, vamos supor, para a minha finalidade, eu quero uma peça que segure um celular, né? Porque isso aqui é um suporte do celular. E eu quero também imprimir ela mais rápido. Pronto. É a minha necessidade, né? Para isso, então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em cima da peça. Para esse menu aparecer ou desaparecer, é só apertar aqui em cima. Então, eu vou clicar em cima da peça. Aí vai aparecer os eixos. Isso aqui, primeira opção, é para mover a peça. Eu consigo mover aqui, aqui e tal. Ctrl Z, né, para voltar. Por default, no Cura, você não consegue mover ela para cima. Tipo, ele volta para a posição zero. Por quê? Porque se você está movendo ela para cima, entende-se que tudo aqui embaixo iria precisar de um suporte. Que seria meio que, às vezes, é necessário, mas eu nunca cheguei a precisar, inclusive. Mas tem gente que comenta como fazer isso aqui. Mas, em geral, você deixar a peça assim acima da mesa, significa que você vai usar suporte e não é necessário. Do jeito que está aqui, né? Ela já está ok, ó. Não vou precisar botar suporte, pelo menos não nessa parte. Se a gente dar um zoom aqui, dá para ver que essa parte aqui ela não está no chão. Ela é meio que impressa no ar. Aí aqui eu já tenho que ver um pouquinho questão do suporte. Mas pelo menos nessas mãos, ela consegue perfeitamente ser impressa encostando na mesa. Então, por default, pelo menos no Cura, se você tenta arrastar a peça para cima, ele impressiona ela para baixo. Beleza, então. Primeiro botão é de mover. O segundo é de mexer na escala. Certo? Vocês veem que quando eu mexo na escala aqui, ó, aparece um quadradinho. Aqui no mover é tipo uma flecha.
Então, por exemplo, se eu quiser mexer na escala, ó, eu mexo aqui, ó, consigo modificar a escala dela em algum dos sentidos. Note, ó, que quando eu estou mexendo em qualquer um dos eixos, ele está afetando todas as direções. Por quê? Porque eu tenho marcado aqui, ó, esse uniforme scaling. Quer dizer, ele sempre vai manter a proporção. Se eu aumentar para cima, ele vai aumentar os dois lados, tanto no eixo X quanto Y. Por exemplo, aqui, ó, eu quero diminuir a porcentagem, eu quero 95%. Eu vou só em um, mas tipo, no primeiro, seria na direção X. Quando eu faço isso, ele automaticamente, ó, vê que ele já modificou aqui nas outras direções também. Por quê? Por causa desse uniform scaling. Eu vou dar um Ctrl Z e vou novamente aqui, ó, vou desmarcar o uniform scaling. E agora eu vou botar aqui os 90%. Prestem atenção nessas duas unidades aqui, ó. Então, ó, nesse caso aqui, ele só modificou no Z, né? Que é esse sentido aqui, ó, horizontal. Geralmente, é interessante você sempre deixar isso marcado. Por quê? Porque ele mantém a proporção. Se eu desmarco, é muito provável que a peça vai ficar deformada. Às vezes é interessante, né? Vale aí avaliar para a situação. Mas, em geral, a gente deixa isso aqui marcado. E aqui tem um rotate, terceiro. Essas três são as principais. Tem muitas ferramentas dentro, embutidas no Cura. Mas para quem é iniciante, só precisa saber essas três. Não se preocupe. Então, aqui, ó, eu posso selecionar o eixo que eu quero rotacionar, por exemplo, e fazer isso aqui, ó. Pressionar e segurar, e arrastar. Ou então, uma coisa que eu descobri recentemente, que ela tem essas pontas de seta aqui, que se eu apertar, ela sempre vai rotacionar 90 graus. Tipo, eu nunca tinha reparado nisso. Mas aí é bem útil, né? Geralmente, quando eu vou rotacionar, eu faço isso. Ah, faço um ângulo mais, tipo, 90, 45, 30. Não sei se é mais porque é o que eu via na escola, sei lá. Mas eu não gosto muito de número quebrado. Enfim. Beleza, então. Voltando aqui. 3 horas e 32 minutos. Eu quero reduzir aqui o tempo, mas eu também quero que ele mantenha a finalidade que é segurar um celular. O que eu posso fazer? Eu vou, por exemplo, olhar aqui, né? Tem uma altura de camada. Quanto maior a altura de camada, menor o tempo. Por exemplo, eu vou botar no mínimo aqui, ó, que é 0,12. Isso aqui é milímetros, se eu não me engano. Vamos ver aqui o que vai acontecer com o tempo. Olha aí, ó, mais do que dobrou. Se a gente for olhar aqui no simulação, para essa altura de camada, preview. Apertar em preview, ele mostra um simulador. Não sei se vai travar. Ele me dá aqui, ó, 366 camadas para essa altura de camada. E uma média de 8,31 minutos. 8 horas e 31 minutos. Se eu voltar aqui, ó, para o 0,28, aqui, ó, ele me deu uma média aqui, ó, de 3,32 minutos. E olha a quantidade de camadas aqui, ó. Ele diminuiu a quantidade de camadas, porque a altura é maior. Então, basicamente, ó, se eu mexo aqui, querendo ou não, eu vou impactar no tempo de impressão. Para esse modelo, como eu já imprimi nessa altura aqui, que em teoria é a máxima, em teoria, e já deu um resultado ok, eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer na altura de camada. Se eu quisesse melhorar a qualidade, eu ia modificar aqui, ó, tipo, abaixando aqui. Mas beleza, a qualidade da peça tá legal, tá aceitável.
mesmo estando no maior possível até o momento. Quando eu digo até o momento é por quê? Porque o Cura ainda te permite modificar isso aqui melhor. Consegue botar até 0.3, enfim, consegue ainda mexer nisso aqui de um jeito mais preciso, que hoje não, no momento não é interessante. Agora, beleza, eu estou usando 40% de enfio. Lembra que eu falei que essa peça aqui ela ficou bem resistente, talvez eu não precisasse de tanta resistência, né? E se eu mexer no enfio, com as configurações aqui que estão disponíveis, eu vou afetar, sim, de certa forma, a resistência da peça. No caso, eu posso, com o que ela está me dando aqui, eu posso mexer na porcentagem de preenchimento, né? Vamos ver aqui, ó, na simulação. Calma aqui que eu estou aqui em preview. Vou diminuir aqui o menu, pronto. Quando eu mexo aqui no legal no Cura, que eu consigo mexer aqui, ó, e ó, observando as camadas. Vou botar na camada bem intermediária, 58. Aí vou posicionar a minha peça aqui da melhor forma possível. Então, beleza, ó, com 40% de enfio, observe que ele tem essa quantidade aqui de preenchimento e uma altura e uma quantidade de material que ele usa é 39 gramas. Mas será que eu preciso disso tudo? Eu vou diminuir para 15, né? Que entre 0 e 20 tem um pontinho, ele é o 15. E vou mandar fatiar de novo. Ok, diminuiu em 1 hora a impressão, só que ele tem bem menos polígonos, ó. Pode olhar aqui, ó. E diminuiu quase pela metade a quantidade de material. Quase pela metade, deixa eu ver. Eu não lembro 100% o que tinha antes, acho que era 38. Enfim, chegou perto, né, da metade. Então, ele reduziu bastante a questão de material. Reduziu o tempo bastante. Só que ele mudou aqui a quantidade de polígonos que tem aqui dentro é bem diferente da quantidade que tinha para aquela outra porcentagem. Eu posso até inferir que para essas duas configurações, essa daqui tem menor resistência. Às vezes, agora, questão de resistência mecânica, isso tem outros fatores aí, né? Tem também a direção do esforço e tal, tem várias outras questões. Mas, de uma forma empírica, entenda assim, que se eu diminuir a porcentagem aqui, quando eu fizer isso, eu vou ter que usar menos força para quebrar a peça, em teoria. Então, vamos lá. Bom, essa peça aqui ela não precisa ser muito resistente. Eu acho que do jeito que está aqui, ela já consegue segurar um celular. Mas, será que eu consigo diminuir mais ainda esse tempo? Eu estava comparando aqui, né? Como eu disse, eu imprimi em 2 escalas. E essa escala aqui de 100%, eu acho que eu posso diminuir um pouquinho ela. Eu digo mais, na altura, né, tipo, eu poderia diminuir a altura da peça, porque o que é importante aqui é essa mãozinha, é esse espaço aqui que encaixa o celular, mas essa altura dessa mão aqui, ela não influencia tanto não, ela, tipo assim, ela tá numa forma proporcional, bonita e tal, mas eu posso reduzir um pouquinho. Então, eu vou mexer um pouquinho aqui na escala. Eu posso utilizar o uniforme, por exemplo, reduzir. Como eu estou utilizando o uniforme, ela vai reduzir não só a altura do dedão, as coisas e tal, mas também vai reduzir esse espacinho aqui, ó, que é o de agarrar. Talvez não fosse interessante, mas eu arrisquei e testei, né? Eu poderia ter reduzido só a altura mesmo,
Se eu quiser reduzir sua altura, vamos supor, guarda aí, ó, 2 horas e 32 minutos, né? Eu vou reduzir a altura. A altura é o azul, que é o Z. Vou reduzir para 90, reduzir para 90 e ver como é que fica. E vou simular. Não ficou feio, né? Ficou meio que um dedão pequenininho, mas não tem problema. Ele não mexeu tanto no tempo, né? Perdeu só uns 10 minutos, se eu não me engano. Só que ele mexeu muito no material, ó, ele reduziu também. Então, assim, eu não fez uma diferença tão grande. Mexeu na estética da peça, mas ok, tá aceitável. Qualquer redução de tempo para mim está na minha necessidade. Agora eu vou fazer de outra forma. Eu vou reduzir a escala com uniforme. Eu vou reduzir aqui para 90. E vamos fatiar de novo aqui, ver como é que fica. Opa, reduziu mais quase meia hora. E reduziu também bastante material. Bom, eu acho que fica ok, né? Mas como eu reduzi essa dimensão aqui, ó. Opa, Ctrl Z. Esse espacinho aqui, que é onde realmente encaixa o celular, pode ser que não funcione para mim. Se é uma peça que eu só vou fazer uma vez na vida, talvez não valesse a pena correr esse risco, né? Mas como eu vou ter que imprimir tipo umas 10 peças dessa aqui, então eu vou imprimir essa peça do jeito que está aqui e testar. Porque se der certo, nas próximas 9 peças que eu fizer, eu vou ter ganho tempo e ter ganho material, né? Então vale a pena fazer esse arriscar, né? Por assim dizer. Então eu fatiei. E agora eu vou salvar. Eu salvo o G-Code, porque eu vou precisar dele para imprimir. Eu costumo salvar assim, ó. Eu já tinha essa primeira versão, agora eu vou chamar de V2. Porque já é uma melhoria do que eu tinha antes. E aí eu também costumo vir aqui, ó, e salvar o projeto. E vou também chamar de V2. Eu acho que eu já tenho um, então eu vou chamar de V2-1. Por quê? Porque se de repente, depois que eu imprimir isso aqui, se eu achar que eu ainda consigo melhorar mais ainda, ou se não ficou legal, pode ser interessante que eu só edite a partir disso aqui que eu já fiz. Então, outra dica que eu dou é que sempre vá fazendo versões do seu projeto, até chegar na versão ideal. E depois que você, geralmente, depois que você chega na ideal, você só, toda vez que precisa de novo imprimir, só vai copiar e colar. Não é nem copiar e colar, vai estar salvo no cartão de memória, só bota de novo aí para imprimir e dá play. Então, fica aí a dica. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso segundo modelo. Vou abrir aqui esse link, que é do Thingiverse. Para quem não tiver o link, só botar Pikachu Pokémon no Thingiverse. E vai aparecer esse modelo aqui. Ele é um modelo gratuito, né? Claro que ele vai ter uma licença de distribuição e tal. Não posso só sair pegando e vendendo aí no meio do mundo. Mas ele é um produto aqui que tá disponível para baixar. Eu vou baixar. Não precisei nem fazer login, mas é interessante você fazer uma conta lá no Thingiverse, porque quando você faz uma conta, você consegue dar um like, você consegue salvar, você consegue conversar com o cara que produziu. Aí, beleza. Então, agora a gente vai para o nosso segundo modelo, segundo projeto, que é o que? É um Pikachu. Esse Pikachu, se eu não me engano, eu já tenho na minha área de trabalho. Tenho não. Então pronto, agora eu tenho.
Ah, vou abrir aqui, ó. O jeito mais simples para mim é só pegar e arrastar. Do jeito que tá aqui, ó. O Cura, ele salvou a minha configuração anterior, certo? Eu vou deixar no padrão. Vamos ver aqui quanto tempo ele leva para fazer essa impressão e quanto material ele vai gastar. Ele vai levar 4 horas, 39 minutos e vai gastar 60 gramas. Aí aqui, vou dar uma olhada aqui, ó. Eu vou ver aqui o preview dessa peça, ver como é que vai ser. Tem um detalhe interessante nessa peça aqui, é que é o seguinte, ó. Você começa a ver que tem umas posições anguladas aqui. E alguns desses ângulos aqui são bem próximos de 90 graus, alguns são acima de 60. Por exemplo, se eu não me engano, essa cauda aqui, ele não vai conseguir imprimir porque ela vai ficar pressa no ar. Talvez até consiga, depende da impressora. Mas é bem meio arriscado. Então, geralmente, em peça assim, a gente faz a simulação primeiro, né? Olha se vai ter muita angulação. Aqui, ó. Se eu voltar um pouquinho aqui nas camadas, já vejo aqui, ó, tanto nas orelhas, aqui, ó, aqui, ó. Talvez até a impressora consiga, por milagre, fazer isso aqui, ó, nessa cauda. Mas eu acho muito improvável. Olha só como é que tá o preenchimento. Então, beleza. Nessa peça aqui, é altamente recomendado, talvez em alguma forma eu não precise, mas é recomendado ter suporte. Se eu tenho suporte, é só vir aqui, ó, nessa aba aqui, suporte. Presta atenção à diferença do tempo aqui, ó. Tava 4 horas e 38 e agora vai para 6 horas e 25 minutos. Eita. Já apareceu um negócio aqui azul e tal, ó. Tá vendo? Isso aqui, deixa eu levantar mais para mostrar tudo. Isso aqui de azul é suporte. Tudo isso aqui que tá de azul, você vai jogar no lixo depois. E lembra que eu tinha dado 60 gramas, então dessas 72, 12 gramas é material que foi pro lixo. Teoria. Aí, poxa, será que eu posso mudar o posicionamento dessa peça e tal para diminuir o suporte? Eu posso até tentar. Só que, deixa eu conseguir aqui, pegar aqui no menu. A gente vê, ó, que o próprio Pikachu, ele meio que... Será que eu consigo mover? Pronto. Ele meio que já é feito sentado, numa forma que ele ajuda o posicionamento da peça na mesa. Ó. Ele fica sentado, ele fica meio que firme, né? Se eu mexer aqui na angulação dessa peça, talvez eu acabe perdendo um pouquinho da instabilidade do projeto. Tipo, instabilidade que eu digo é no meio da impressão, ele começa a pender para um lado, pender para o outro, cair. Aí, o que que resolve isso? O que que impede isso? Suporte. Só que eu já estou girando ela para não ter, para diminuir o suporte. Aí eu vou ter que botar um suporte para segurar ela. Às vezes vale a pena, certo? Às vezes não. Eu acho que nessa peça aqui eu não botaria suporte, eu não mudaria a angulação dela para evitar suporte. Mas beleza, então. Do jeito que tá aqui, quando eu marco aqui e mando dar o slice, demorar um pouquinho, vai demorar bastante. A minha peça aqui é pronta, ó. Eu posso só salvar e imprimir também.
Ou seja, tipo, mesmo eu sendo uma pessoa leiga, o suporte ele não vai me impedir de fazer uma impressão. Só preciso saber que eu tenho que marcar aqui a opção. Fiquem até atentos que às vezes até por default, quando você instala, já vem marcado. Mas não é todo momento que você precisa. A verdade é que você tenta evitar usar suporte. Para não ter perda de material. Que é essa aqui, ó. Para não ter esses negócios azulzinhos aqui que depois você vai ter que jogar no lixo. Beleza, pessoal. Então, nessa segunda peça, o que eu quero? Eu quero reduzir o tempo também, só que note um ponto importante. Ela é uma peça que vai servir de enfeite. Ela não vai ser uma peça estrutural. Então, a aparência dela importa. Se a aparência dela importa, eu tenho que melhorar um pouquinho a altura de camada dela. Eu quero uma qualidade um pouquinho melhor. Então, vamos supor que no 0.2 ela já está na qualidade boa para mim. Vamos ver aqui como é que vai acontecer a questão do tempo. Só aproveitando, geralmente quando eu vou fazer peça assim bonitinha, eu faço entre 0,12 e no máximo 0,18. Porque fica com mais detalhes. Se eu quiser aumentar essa altura aí de camada, provavelmente eu vou fazer a peça numa escala maior. Porque vai facilitar a questão de reproduzir os detalhes. Só que tem um porém aí, cara. Se eu vou mexer muito na escala, né? Por exemplo, eu vou pegar um objeto de 2 metros de altura. Vamos supor que eu vou fazer essa peça aqui em 2 metros de altura. Aí eu posso tacar uma altura de camada gigante. Porque os detalhes dela, querendo ou não, eles vão estar mais expressivos, né? Só que ao mesmo tempo eu vou ter aumentado tudo. Tipo, vou ter aumentado a quantidade de material. Então, é muito comum que isso não reduza o tempo nem o material da peça. Você vai aumentar a escala para conseguir reproduzir um detalhe da peça, isso. Aí geralmente o pessoal tenta mudar o tamanho do bico. Ou então tenta pegar e aumentar a altura de camada. Só que aí isso foi feito apenas com a finalidade de melhorar a impressão. Não tem a finalidade de reduzir o tempo, certo? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas qualquer coisa aí, manda um e-mail para mim e tal, a gente testa aí, vai dar certo. Mas beleza, nessa peça aqui eu quero fazer ela bonitinha. Então, por experiência própria, eu sei que para um modelo desse, mais ou menos desse tamanho, deixa eu ver aqui, eu tenho que vir aqui no Prepare. Então, para um modelo desse tamanho, ele tem mais ou menos uns 100 milímetros. Para esses 100 milímetros aqui, eu entendo que se eu pegar uma altura de 0,12 ou 0,16 ou 0,18, de forma empírica, eu sei que ele vai ficar numa qualidade boa. Acima de 2, eu já não garanto que vai ficar na qualidade boa. Por quê? Porque a peça é pequena, ela é menor que a minha mão. Certo?